Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 4 de julho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Evangelho segundo Jesus. Texto base, Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. E vamos dizer especificamente o seguinte. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, aonde anunciou as boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido, proclamava. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. De que tempo é esse que Jesus estava falando? Logo depois de ter retornado do deserto, depois de ter passado 40 dias e 40 noites em jejum e oração com o Pai, ter sido tentado pelo inimigo, o texto bíblico diz que Jesus começou a pregar. E quando ele foi pregar, a sua mensagem era muito interessante. Ele dizia que o reino de Deus estava próximo, que o tempo havia chegado. Há um diagrama na nossa lição de hoje, onde você encontra três elementos que se encontram na mensagem de Jesus. Primeiro, havia uma profecia de tempo. Ele está dizendo, o tempo está cumprido. Que tempo é esse? Que tempo foi esse que chegou? Do que ele está falando especificamente? Em segundo lugar, existe uma promessa de aliança. Ele vai mencionar o reino de Deus está próximo. E em terceiro, um chamado ao discipulado. Arrependam-se e creiam no Evangelho. É muito interessante isso. E você percebe que Jesus ele começa chamando a atenção. Olha, o tempo está próximo. Claro, nos séculos que antecederam aquele momento, o Espírito Santo havia trabalhado com profetas que haviam mencionado o tempo certo, o cumprimento da profecia. E é claro que aqui o autor do Evangelho, Marcos, ele está falando a respeito de uma profecia que era muito importante para Israel naquele tempo. A profecia das 70 semanas, que é um período que é cortado do período maior, que é das 2.300 tardes e manhãs. Nós chegamos a estudar essa mesma profecia no trimestre passado. Nós vimos que, entre outras coisas, e há um diagrama que você pode depois dar uma olhada com mais calma na sua casa, que aparece aqui no nosso guia de estudos, que menciona no texto de Daniel quando é que esse tempo começaria, no ano 457 a.C., foi quando saiu a ordem para construir ou para reedificar Jerusalém. Esse período chegaria até o ano 27 da nossa era, que seria o momento do batismo do Messias, quando ele começaria o seu ministério público. No meio da semana, no ano 31, Jesus seria crucificado. E no ano 34, o Evangelho passaria agora às demais nações. Esse seria o tempo dos 2.300 dias, anos, que estariam destinados a Israel. A última fase do tempo de graça para vocês enquanto nação chegou. Esse é um tempo de extrema solenidade. O tempo está se cumprindo. E Jesus tinha acabado de ser batizado, portanto, o primeiro tempo profético já havia se cumprido. E Jesus começava agora o seu ministério público. Muito em breve, dentro de 3 anos e meio, no ano 31, ele seria crucificado. E ele sabia que no ano 34, haveria rejeição final por parte de Israel enquanto nação, e então o evangelho passaria para os gentios. Um tempo realmente complexo, um tempo realmente extraordinário, um tempo solene, porque ele mostrava agora a última mensagem de advertência que seria dada às pessoas daquela nação. Jesus em pessoa tinha vindo. Mais tarde, quando ele vai contar, por exemplo, a parábola dos lavradores maus, quando ele vai mencionar que um senhor arrenda o seu campo, a sua vinha, e os trabalhadores começam a trabalhar nela, quando ele manda os empregados para poder receber o valor que havia sido acertado com eles, eles matam o empregado. Finalmente ele pensa, vou mandar meu servo, ou meu filho, porque daí vão respeitar. E quando o próprio filho vem, eles matam o filho, porque pensam, ele é herdeiro, nós vamos matá-lo e vamos ficar com a herança. O Senhor, portanto, vai agora e vai trazer juízo sobre eles. Jesus vai falar sobre o que estava para poder acontecer com eles, como representados aí por esses lavradores maus.
Agora, o próprio Cristo tinha vindo para poder trazer uma mensagem de advertência às pessoas e alertá-las. O tempo se cumpriu. Esse é o momento para podermos nos preparar. Enquanto eu estava estudando essa lição de hoje, eu estava pensando no tempo que a gente está vivendo agora. Nós hoje também podemos dizer: o tempo está se cumprindo. Esse é o tempo da chegada de Jesus. Nós estamos vendo os sinais se cumprirem exatamente à nossa volta. E talvez muitos de nós estejamos como os judeus do tempo da primeira vinda de Jesus. A gente até percebe que alguma coisa está acontecendo, mas não tomamos posturas que nos coloquem de forma ousada ao lado do Senhor. Esse não é um tempo para estarmos brincando de ser cristãos. Esse tem que ser um tempo de compromisso, comprometimento com Cristo. Um tempo no qual o Espírito Santo de Deus virá sobre nós como veio sobre Cristo Jesus, que nos ungirá com poder e força para podermos, de alguma forma, dar a última mensagem de advertência a esse mundo, antes que as pragas caiam sobre a terra e antes que no santuário celestial o Senhor Jesus se levante e diga: está consumado. Eu gostaria que você pensasse a respeito disso e que pensasse como está a sua vida hoje, nesse tempo solene que vivemos. Você tomou todas as decisões que o colocarão ao lado do Senhor? Eu espero que sim. Amanhã faremos um estudo adicional do tema da semana, para podermos ter aqui uma ideia, uma noção mais aprofundada dessa primeira lição desse trimestre. Mas antes disso eu quero orar, pedindo a Deus para que nos ajude a podermos entender o tempo solene no qual nos encontramos. Obrigado, Pai, por Tua palavra, por sabermos que não somos deixados à deriva. O tempo profético foi apontado nas Suas Escrituras. Ajuda-nos a podermos entender o tempo em que nos encontramos. As pessoas dos dias de Cristo não compreenderam, não viveram à altura da solenidade daqueles dias, mas nós queremos fazer diferente. Ajuda-nos para tanto, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?